Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre Saul, o primeiro rei de Israel. É uma história bem interessante. Antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Papais e mamães, queria dar outro recado. Que tal ensinar seu filho de uma forma divertida com o nosso kit da escolinha Aprendendo com Jesus? O link está na descrição deste vídeo. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez uma cidade chamada Gibeá, e lá vivia um garotinho camponês chamado Saul. Ele era conhecido por ser muito corajoso, valente e uma coragem que cativava a todos ao seu redor. Saul era da tribo de Benjamim, e assim que ele cresceu, era considerado um dos homens mais bonitos e valentes daquele povoado, e isso era notável aos olhos de todos. Nesta época, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes. Mas Samuel já estava bem velho e cansado de tantas jornadas, e seus filhos, que começaram a julgar em seu lugar, eram injustos e faziam coisas que não eram boas ao seu povo. Devido a isso, Israel vivia frequentes ameaças das nações vizinhas, especialmente dos filisteus. O povo de Israel começou a pedir para o seu líder Samuel por um rei, e eles desejavam que este rei fosse um líder guerreiro que pudesse livrá-los de seus inimigos. Samuel, o profeta, escutou o seu povo e buscou a orientação de Deus, e Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências desta escolha. Em um dia especial, o profeta Samuel foi enviado por Deus para a cidade de Gibeá com uma missão extraordinária. Ele buscava o rei de Israel, alguém especial, escolhido por Deus. Samuel, guiado pela orientação divina, encontrou Saul, enquanto ele estava procurando alguns burrinhos que haviam se perdido do rebanho do seu pai. Então Samuel, assim que viu Saul, profetizou e o ungiu como o rei de Israel. Saul foi apresentado ao povo de Israel como o rei escolhido por Deus. Saul, surpreso e emocionado, mal podia acreditar que estava acontecendo aquilo tudo com ele. Sua jornada estava apenas começando, e ele estava prestes a enfrentar desafios emocionantes. E logo que ele se tornou rei, Saul liderou seu povo em batalhas corajosas. Suas primeiras vitórias foram histórias incríveis, onde, com a ajuda de Deus, derrotou inimigos poderosos, mostrando toda a sua habilidade como líder e guerreiro. Em sua primeira batalha, ele estava rodeado pelos amonitas, e liderando o seu exército, ele derrotou o seu inimigo e impressionou o povo, e todos os israelitas celebraram. Ele teve muitas batalhas contra os inimigos do povo de Deus em todo o seu reinado, e os principais foram os filisteus. Porém, no meio de suas batalhas, Saul começou a fazer o que não era bom aos olhos de Deus. Por ter ficado muito poderoso, ficou arrogante e acabou desrespeitando tudo o que pedia para ser feito. E também já não ouvia mais as ordens que eram dadas por Samuel, que era o profeta e a voz de Deus para ele, escutando mais as vozes dos outros do que de Deus. Saul se tornou um servo desobediente e não esperava a direção de Samuel dada por Deus. Em uma das batalhas, ao invés de esperar Samuel para ofertar o sacrifício para Deus, ele mesmo fez e ofertou, pois estava impaciente e não queria mais esperar a chegada do profeta. Fora isso, em uma outra batalha, ele foi ordenado a não deixar ninguém vivo e nem se aproveitar de nenhuma posse que fosse do povo inimigo de Deus. Porém, ele ficou com todas as ovelhas, bois e riquezas daquele povo que ele havia vencido. E assim, mesmo sendo vencedor em diversas batalhas, Saul, durante uma guerra contra os filisteus, foi rejeitado por Deus,
E desta forma, Deus passou a não ouvir as suas orações e dar orientações para Saul. Saul desrespeitou a Deus e Samuel lhe comunicou que ele não seria mais rei de Israel. Além disso, Samuel falou para Saul que Deus já estava preparando um menino e que este menino ficaria cada vez maior e Saul cada vez menor aos olhos de Deus e aos olhos do seu povo, pois esse menino teria o coração de Deus. E num belo dia, Saul conheceu um menino pastor chamado Davi. A amizade entre eles cresceu e Saul percebeu que Davi tinha algo especial. Essa amizade, no entanto, também trouxe desafios que ambos teriam que superar. Ao longo da jornada, Saul enfrentou momentos difíceis. Sua obediência a Deus foi posta à prova e, infelizmente, por ele não ter feito as melhores escolhas, acabou ficando bem perturbado e um homem muito bravo. Apesar de Davi sempre o confortar, tocando harpa para acalmá-lo, ele ficou com muitos ciúmes de Davi. Davi impressionava muito o povo de Israel e vencia todas as batalhas, além de ser uma pessoa muito dócil e amigo de todos. Quando Saul descobriu que Davi era o novo ungido do Senhor, ele iniciou uma implacável perseguição ao escolhido de Deus a fim de matá-lo. Devido a tantas maldades e desobediência a Deus, Saul começou a cavar a sua própria derrota. Foi quando, numa batalha desastrosa contra os seus velhos inimigos, os filisteus, ele e seus 3 filhos perderam a vida. Entre eles, o seu filho Jonathan, que era um grande amigo de Davi. Foi um triste fim para um homem que decidiu se afastar de vez de Deus. Amiguinhos, essa parte da Bíblia nos ensina lições incríveis sobre coragem, obediência e a importância de confiar em Deus. A história de Saul nos ensina que precisamos nos manter humilde, independente de quem nos tornamos, pois a arrogância e o poder podem nos tirar do nosso caminho com Deus. Samuel 28, versículo do 4 ao 6. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos nem por profetas. Este versículo fala sobre o momento ruim da história de Saul, mostrando a importância da obediência a Deus. Revela o momento em que Saul, por conta da sua arrogância por ter se tornado poderoso, desobedece às instruções de Deus, resultando em consequências bem tristes, e que devido a isto ele perdeu o seu reinado. Queridos pais, após se encantarem com a emocionante história bíblica, mergulhem na jornada educacional da escolinha Aprendendo com Jesus. Descubram materiais especiais para enriquecer a aprendizagem de seus filhos. Visitem o link na descrição e aproveitem uma oferta especial. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas.